mais de 1.000 hectares de plantação de bananeira. A princípio, uma paisagem convencional, mas todas as mudas desta propriedade foram desenvolvidas num laboratório de pesquisa. Mais de 50 milhões de mudas produzidas no Brasil já utilizam a técnica de micropropagação in vitro. As principais vantagens do método são a alta qualidade e a padronização das mudas. Outra vantagem é que elas são livres de pragas e doenças, diminuindo os gastos de defensivos agrícolas do produtor. A produção de mudas em laboratório também aumenta em 25% a produção das plantas. Pesquisadores da Embrapa Agroindústria Tropical, no Ceará, desenvolveram um protocolo de micropropagação para diversos cultivos. A bananeira é a espécie de fruteira que mais utiliza a técnica de clonagem. A tecnologia também pode se transformar num lucrativo agronegócio. A micropropagação in vitro faz parte do programa de incubação de empresas da Embrapa e já foi adotada por algumas empresas incubadas, como a Bioclone. A produção de mudas in vitro ou muda clonada é uma tecnologia que até então era desenvolvida apenas em laboratório, apenas como um objeto de pesquisa. E atualmente, devido à demanda no agronegócio desse tipo de produto, desse tipo de tecnologia, estão surgindo novas biofábricas no país. Até pouco tempo, aqui no próprio Ceará, as mudas que nós tínhamos que ter, o produtor precisava ter acesso, tinha que recorrer a biofábricas do Sudeste e muitas vezes até fora do país. Hoje em dia, essa tecnologia que a Embrapa está nos repassando, nós estamos desenvolvendo, através da Bioclone, que é a nossa empresa, a possibilidade de entregar um produto de qualidade, livre de doenças, livre de pragas, e o produtor ter acesso a essa muda de qualidade e transformar em um negócio também. Então, toda a cadeia do agronegócio está sendo viabilizada através dessa tecnologia. O processo começa no campo com a coleta do rizoma. É do chamado ápice caulinar, que fica no interior do rizoma da bananeira, que é feita a micropropagação. A partir de um único rizoma, é possível gerar até 200 mudas. Pelo método tradicional, a proporção é de apenas 6 novas mudas. Ainda no campo, deve-se fazer a limpeza do rizoma, retirando restos de raízes. Ele deve ficar em local com sombra e pouca umidade. O rizoma vai para a sala de recebimento do laboratório, onde ficam todos os materiais que chegam do campo. O material é colocado na bancada e cortado com um facão. A cada corte, a faca é lavada com água sanitária diluída. Os cortes são feitos até chegar ao ápice caulinar, que é a parte que será usada para a micropropagação. O ápice caulinar é colocado num recipiente com água sanitária diluída e depois é levado para a capela de fluxo laminar. Depois disso, ele passa por outro processo de limpeza, numa solução de álcool 70 graus. A produção de mudas em laboratório vem sendo utilizada como atividade de pesquisa e também aplicada por empresas privadas na produção de muda em larga escala. E essa incubação, junto com a Embrapa, de empresas de produção de mudas privadas, nos permite a validação da nossa tecnologia, isto é, permite validar a parte experimental para ver se realmente ela tem aplicabilidade no agronegócio. Ao sair do laboratório, as mudas não podem ser plantadas diretamente no solo. Precisam passar por um período chamado de aclimatização para se acostumarem às condições do campo. Assim, as mudas chegam nas bandejas para serem plantadas em sacos com substrato. O substrato contém 60% de solo, 30% de areia de rio lavada e 10% de humus de minhoca. Em seguida, o substrato é colocado nos sacos, que são levados para a casa de vegetação para realizar o plantio das mudas. As mudas são colocadas nos sacos e enfileiradas, de modo a deixar um espaço para seu crescimento. A adubação deve ser feita em torno do 10º dia, com uma mistura de 4 gramas de NPK
mas micro de liberação lenta, que vai agir até a fase final da aclimatização. O adubo não deve ter contato direto com a planta. A técnica mais recomendada de irrigação é a de microaspersão, em 3 turnos de 20 minutos, com 30 litros em cada turno. As plantas com mutações devem ser eliminadas antes de ir para o campo. As normas para a comercialização de mudas produzidas em laboratório exigem que não pode haver mais de 5% de mutação por lote vendido. Após 45 dias, as mudas já estão adaptadas às novas condições e já podem ser plantadas. Esta fazenda no interior do Ceará possui 1.000 hectares de bananeiras, todas com mudas clonadas. Quando nós executamos o plantio com muda de cultura de tecido, existe uma vantagem superior ao plantio convencional. Em primeiro lugar, é que a muda de cultura de tecido, ela vem praticamente isenta de pragas e doença. Isso é uma vantagem muito grande. Uma outra questão é que nós temos um plantio uniforme, certo? E, consequentemente, nós vamos ter também cachos de padrão uniforme e uma colheita também bem padronizada. E, é claro, com isso, contudo, nós teremos uma fruta de qualidade, onde teremos uma boa rentabilidade e a satisfação do nosso cliente, que é o consumidor final. A produção chega a 1.200.000 quilos por semana e abastece outros estados como Pará, Paraíba, Piauí e Rio Grande do Norte. As bananas produzidas com mudas geradas em laboratório também já chegam à Espanha. Entre as técnicas de cultura de tecidos, a técnica da propagação vegetativa in vitro é a de maior impacto na agricultura, pois permite a reprodução rápida de mudas com características superiores e condições genéticas e sanitárias garantidas, permitindo ao produtor ganhar novos e mais exigentes mercados.